novamente no Café com a Câmara, promovido pela Câmara de Arbitragem de Guarulhos. Sou Solange Oliveira, árbitra judicial, e hoje nós temos o prazer e a honra de estar recebendo o doutor William Pereira. Seja bem-vindo, doutor William. Eu gostaria que o doutor apresentasse um pouco da formação acadêmica do doutor, por favor. Muito obrigado pelo convite, Solange. É uma grande satisfação estar aqui presente no Café com a Câmara. Eu sou advogado, atuante na área de planejamento patrimonial familiar, sou formado pela FIG Unimesp, aqui em Guarulhos, pós-graduado em Direito Público, Direito Civil e Direito Processual Civil, extensão acadêmica em contratos, planejamento tributário pela Fundação Getúlio Vargas e arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas também. Que bom! Então, essa área empresarial é bem amplo o currículo do doutor. Em Guarulhos, doutor, é uma cidade que nós temos muitas empresas familiares. Com o planejamento dessas empresas, como que elas podem deixar de ser complexas e serem mais organizadas? Com o planejamento patrimonial, existem ferramentas dispostas no ordenamento jurídico, absolutamente lícitas, porém desconhecidas pela grande maioria dos profissionais e da sociedade também. Geralmente, na minha área de atuação, nós criamos a famosa holding. Para muitos é um tema alienígena, ninguém tem uma noção aprofundada a respeito. Mas o que seria? A holding seria uma empresa que cuida de outras empresas. Então, dentro dessa holding é composta, integralizado um patrimônio, dividido esse patrimônio entre os entes familiares e as cotas respectivas a cada um deles. E é estabelecido também um acordo de cotistas para ter uma certa organização e para viabilizar a perpetuidade das empresas. E essas empresas familiares, como que elas podem fazer para blindar os seus bens particulares e não misturar essas contas juntos com as contas da empresa, né? Excelente pergunta, Solange. Primeiramente, eu, particularmente, nós que atuamos no setor de planejamento patrimonial familiar, nós não gostamos muito do tema blindagem patrimonial, mas eu vou explicar por quê. Nós, como técnicos, temos noção disso. Porque não existe no ordenamento jurídico, no mundo, blindagem patrimonial. Simplesmente nós protegemos o patrimônio. Porém, há algumas situações que fazem com que o patrimônio responda por dívidas. Por exemplo, a pessoa utilizar de má fé nessa empresa, nessa holding que é estabelecida. Então, não existe blindagem patrimonial, e sim a proteção jurídica patrimonial. Existem ferramentas no sistema jurídico, que fazem com que a empresa tenha uma perpetuidade e tenha uma melhor exploração de sua atividade econômica no exercício, com essa ferramenta de holding. Interessante. Inclusive, uns dos questionamentos são os sócios da empresa. Eles podem recolher a sua contribuição de forma particular ou pública? Sim. Outro tema bastante interessante no momento de criação das holdings, na confecção do planejamento patrimonial, é estabelecido critérios contratualmente arquivados na junta comercial, onde esses contratos eles estabelecem até onde vai e até onde inicia-se a atuação dos cotistas, dos sócios dessas empresas. Então, tendo em vista esses contratos que são estabelecidos, fica muito difícil a confusão patrimonial, o seu patrimônio particular se confundir com o patrimônio da empresa, porque é feita uma distinção. O patrimônio particular deles fica com eles, e o patrimônio que eles afetam a essas empresas, a essa holding, para a exploração da atividade econômica, é integralizado dentro da holding. E só um adendo, é muito vantagem hoje em dia constituir holding nas empresas familiares. Qual a vantagem disso? Os patriarcas da empresa, eles têm um certo cuidado com a saúde econômica da empresa e a proteção da família. Ele estabelecendo essa organização dentro da empresa, dentro dessa holding que é criada, ele evita o inventário futuramente.
Então, a consequência é economia tributária. Hoje em dia, se for feito um inventário das empresas patrimoniais, das empresas familiares, o Estado acaba sendo um dos herdeiros, concorrendo com os sócios, com os filhos da empresa. Então, com esse mecanismo que nós aplicamos, evita-se o inventário. Não existe inventário. É tudo feito em caráter administrativo. Fugimos do judiciário. Hoje em dia que está carregado, exacerbado de causas. E acaba sendo muito mais barato e, em um momento imediato, esses bens, essa empresa tem continuidade com os herdeiros, baseado nesse acordo de cotistas que é implementado na junta comercial para dar saúde à empresa e evitar percalços, problemas com a família, com os herdeiros. Sim, mas essa contribuição particular, ela serve também como uma previdência adicional? Pode ser que sim, pode ser considerada assim como uma previdência adicional, porque na exploração da atividade econômica pela empresa, por anos e anos, o patriarca, ele empenha trabalho, patrimônio, etc, etc. E isso pode sim gerar uma segurança para os seus filhos. Seria como se fosse uma previdência, coloquialmente dizendo. Porém, eles vão exercer atividade dentro da empresa. Porém, no entanto, essa empresa ela não vai se submeter a um processo de inventário, etc. Ela se torna perene e acarreta uma segurança. Seria uma previdência, sim. Interessante. Agora, a outra pergunta seria com relação à vida financeira da empresa. Uma das planilhas importantes dentro da empresa é o fluxo de caixa, certo? Sim, o fluxo de caixa é extremamente importante, é a vida da empresa. Como as empresas elas são entes que exploram a atividade econômica, nada mais justo e viável do que o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o coração, é a vida da empresa. Lá é estabelecido o lucro, o que é distribuído, o que é adquirido, o que ele perde, o que ele ganha. Então é o fator de mais importância dentro da empresa, é o fluxo de caixa, que dá vida à exploração da atividade econômica, à empresa. Sim. Agora, perguntando sobre contratos, que isso também é um tema bem perguntado. Por exemplo, os contratos com os clientes, os fornecedores, outros tipos de contrato, deve ser feito com advogado? Muito interessante, Solange. Muitas vezes, as pessoas, por falta de conhecimento ou para mitigar tempo, fazem os contratos aleatoriamente, sem o conhecimento técnico, se valem de modelos que constam na internet e que se torna algo sem uma análise criteriosa da atual circunstâncias e as reais intenções das partes. Então, eu acho de suma importância ter a presença de um advogado detentor da qualificação técnica e do conhecimento necessário para se evitar problemas futuros na elaboração, na confecção e nas tratativas entre as partes para se materializar no contrato. Então é de suma importância para evitar perigo e dano às partes. Sim, a gente se evita muitas complicações no futuro, sem dúvida alguma. E outra pergunta, doutor, qual seria a importância da cláusula arbitral dentro desses contratos? Tanto contrato social, como um contrato comercial também. Solange, foi fantástica a pergunta, eu acho de suma importância, interessantíssimo. Eu sou um grande adepto à arbitragem, é uma ferramenta implementada aqui no Brasil há pouco tempo, não de conhecimento de muitas pessoas, mas está sendo difundido. Eu parabenizo a Câmara pela atuação com relação a isso. Eu acho de suma importância, é extremamente importante, é extremamente viável estabelecer cláusulas arbitrais nos contratos. Por quê? Evitar futuros contratempos e o acesso ao judiciário. Geralmente estabelecendo a cláusula arbitral e submetendo o impasse à dúvida, às vezes, para a interpretação de uma causa, na parte tributária, contratual, exploração de atividade econômica, a pessoa, os interessados, eles querem tempo, porque eles se valem de muitas coisas paralelas
para viabilizar o exercício de sua atividade na empresa. E se fosse levar esse impasse ao judiciário, geralmente demoraria uns 15 anos para ir até o Supremo Tribunal Federal para resolver um problema que, com o diálogo e com o árbitro, há de se resolver no máximo em 6 meses, como dispõe a lei de arbitragem. E eu acho de suma importância esse diálogo, essa ferramenta que foi implementada aqui no sistema, já na lei de concessão e permissões de serviços públicos, que possibilitava nos contratos de gestão a realização da arbitragem. Hoje em dia, o Código de Processo Civil, em vigor, que entrou em vigor em 2016, ele prevê expressamente a possibilidade das partes realizarem a arbitragem. Além disso, a aplicação da arbitragem na administração pública. As procuradorias em si, elas estão um pouco reticentes com relação a isso, mas é uma realidade, mundialmente é aplicado e é a melhor forma de se garantir a viabilidade, a saúde e a eficaz exploração da atividade econômica das empresas e os litígios, os contratempos, as brigas entre as partes, às vezes até dúvidas, são resolvidas em modo sumário. E com relação a esse assunto, temos que procurar uma Câmara que seja registrada pelo CNJ, não é isso que o doutor aconselha? Exatamente. É de suma importância, porque através dessa licença que é concedida pelo Conselho Nacional de Justiça, lá é apurado os critérios para os quais são exercidos a função, a atividade, para poder exercer uma questão de segurança e atrás de câmaras arbitrais de mediação e conciliação também, que se valem desse benefício e dessa autorização concedida pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos dar uma paradinha para um café com o doutor e voltamos já já com mais assuntos. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Estamos retornando com Café com a Câmara com o Dr. William Pereira. E voltando ao assunto, agora nós gostaríamos de perguntar para o doutor como a liberdade pode ser feita, a liberdade econômica dentro da sociedade. Gostaria que o doutor explicasse um pouco para o nosso público. Excelente pergunta, Solange. Recentemente entrou em vigor a Lei da Liberdade Econômica. Essa lei é um marco para quem explora a atividade econômica, para as empresas em geral. E ela é extremamente importante porque ela viabiliza esse exercício da atividade econômica. Ela dá uma liberdade em si para a pessoa montar a sua empresa, explorar a sua atividade econômica, porque muitas vezes ela diminui, claro, às vezes os procedimentos, a burocracia e a atividade fim, que é a exploração da atividade econômica. E muitas vezes o empresário, a pessoa que pretende ser empresário, ela tem uma ideia fantástica. E às vezes essa ideia ela se esvai em razão da inviabilidade do exercício da atividade econômica. E com essa lei ela viabiliza isso e torna extremamente funcional o exercício da empresa. Eu acho fantástico e veio em bom tempo para auxiliar o empresário. No começo da nossa palestra, nós falamos sobre a atividade familiar empresarial. E muitas empresas, como já citado, têm esse problema de estar no âmbito familiar. E eu gostaria que o doutor explicasse para nós como que nós podemos fazer um planejamento familiar dentro da sociedade que seja eficaz. Excelente pergunta. É uma pergunta até que é viável para esclarecer a sociedade com relação ao
planejamento patrimonial. O planejamento patrimonial ele é feito nas empresas e é feito também para as famílias. As pessoas ficam assustadas quando eu digo isso. Para as famílias, como? Uma família vai ter uma empresa? Eu explico. Nós, geralmente, recentemente até eu fiz algumas e as pessoas acharam fantástico e espetacular. Como procede? Geralmente, as famílias nos procuram para fazer um testamento, para fazer um inventário e tal. Essas são as formas tradicionais de planejamento familiar, que no meu ponto de vista são formas absolutamente arcaicas e que atrapalham ao invés de ajudar o planejamento patrimonial familiar. E como que é feito um planejamento patrimonial familiar saudável, eficaz e útil? Qualquer um que tenha pelo menos um imóvel, ele pode se valer do planejamento patrimonial familiar. E como é feito? Nós estabelecemos uma holding, criamos uma empresa para a família. Empresa essa imobilizada. O nosso ordenamento jurídico, ele prevê essa possibilidade da empresa não exercer atividade econômica. Ela simplesmente, ela fica inscrita, arquivado os seus atos na junta comercial. E como é feito isso? Como a gente vai fugir de um testamento, do inventário? Então, esse imóvel ou esses imóveis, eles são integralizados dentro dessa empresa. O patriarca, o dono do bem, dos bens, ele integraliza como se ele tivesse uma empresa dentro dessa empresa, como se ele fosse explorar a atividade econômica. Porém, ele não vai explorar a atividade econômica. Ele vai colocar todo o seu patrimônio dentro dessa empresa. E ele, pessoa física, vai ficar sem patrimônio algum. Simplesmente o carnê do IPTU vai vir em nome da empresa, o IPVA vai vir em nome da empresa, e o que ele faz em seguida? O próximo passo é dividir esse patrimônio em cotas, claro que respeitando a legítima na área de família e sucessões. A gente tem que respeitar, porque são normas de ordem pública, elas não podem ser, não pode passar por cima dessas normas. Então a gente estabelece que metade do patrimônio vai ser dividido em cotas, e a outra metade ele faz o que ele quiser, mas geralmente ele divide, se ele tem 3 filhos, ele divide esse patrimônio em 3 cotas para os 3 filhos. E não é de imediato que isso ocorre. O patriarca, ele faz essa integralização do patrimônio dentro dessa empresa holding e ele se torna usufrutuário dessas cotas. É um usufruto em caráter vitalício. Ele ainda continua sendo dono, porém, com o seu falecimento, que demore muito, essas cotas são divididas aos herdeiros, aos cotistas, sócios, que seriam os filhos dele. Consequentemente, não tem necessidade de ser feito inventário. Por quê? Ele não tem patrimônio. Então, o inventário não é feito. É feita a divisão das cotas. E, geralmente, por segurança, eu costumo até falar para os clientes que eu gosto de colocar uma segurança de 150%. Então, o que nós fazemos? Estabelecemos esse usufruto vitalício para o proprietário dos bens, que integralizou os seus bens na empresa, estabeleceu essas cotas para os filhos, eles vão ter direito a 1/3 cada um, e eu costumo colocar as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, intransferibilidade. Por que eu coloco essas cotas? Para evitar terceiros, que terceiros influenciem na movimentação desse patrimônio. E outra cláusula que eu acho bastante importante, questão de segurança de 150% para o proprietário dos bens. É estabelecer nesses contratos, só estabelecer os contratos, que são todos arquivados na junta comercial. Eu estabeleço a cláusula de reversão. O que seria essa cláusula de reversão? É estabelecida as cotas, por cotas, né? São 3 cotas, são 3/3, 1/3 de cotas para cada dos 3 filhos. E é colocada a cláusula de reversão. Se eventualmente, por uma infelicidade, um caso fortuito, o filho falece, para onde vai essas cotas? Vai ter que fazer o inventário? Como vai ficar? Com essa cláusula de reversão, essa cota retorna ao patriarca, o instituidor da empresa, e ele pode fazer o que ele bem entender, doar para os outros filhos. E essa cota do filho que faleceu, ela não se comunica com o eventual cônjuge e não se transmite aos filhos, porque não vai haver possibilidade de fazer inventário. Ele é revertido ao patriarca. Então, fugimos do inventário, que geralmente demora muito tempo.
anos. Eu já vi inventário ser aberto em 98 e até hoje está em curso. A família não se fala mais. Tem brigas, eles não se veem mais. Em razão disso, essas encrencas que ocorrem, desnecessárias, pois se valeram disso. Tenho exemplos de pessoas que se valem disso. Claro que eles são multimilionários, mas a lei é igual para todos. Mesmo que a pessoa tenha um patrimônio ou tenha R$1 bilhão de patrimônio, ela pode se valer, porque a lei é igual para todos. Saiu na Forbes, a fonte é a Forbes, então acho que eu tenho liberdade para falar e citar até o nome deles. Antônio Hermínio de Moraes, por exemplo, ele se valeu disso. Ele teve uma economia de R$2 bilhões em não fazer o inventário. E a outra parte interessante, como a gente não faz o inventário, não existe imposto de transmissão, causa morte e doação, ITCMD. A gente foge disso, porque não tem o fato gerador para o imposto. A única hipótese de se valer desse tributo é na doação das cotas. Mas, como digo, nós executamos um planejamento e o patriarca ele pode doar essas cotas agora, para 1/3 dessas cotas para um filho. Depois de 6 meses, ele tem um alívio econômico para isso, ele faz a doação para o outro filho e depois de 6 meses para o outro filho. Então nós parcelamos esse tributo, que é algo inovador. Essas são manhas que eu costumo dizer que a gente pega no dia a dia e no estudo também com isso. A holding foi implementada no Brasil, ela veio através da Lei de Sociedade Anônima, a Lei 6404 de 64. Então, é uma criança ainda a holding aqui no Brasil. E esse é o motivo dela não ser tão conhecida. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela surgiu na Revolução Industrial, século XVIII. Então lá é extremamente importante, todos fazem holding na Inglaterra e nos Estados Unidos. Porque o ITCMD deles lá, o imposto que eles utilizam para inventário, é de 40%. Então é extremamente confiscatório. E como existe essa ferramenta legal, eles utilizam da holding. E aqui no Brasil está em curso no Senado Federal, isso é público, no Senado Federal, que foi dado início a isso pela CONFAS. A CONFAS é um Conselho Fazendário Fiscal do Brasil inteiro, dos 27 estados da federação. O que eles fizeram? Eles entraram com o projeto de lei no Senado Federal, que o Senado Federal ele é competente para estabelecer o mínimo e a alíquota mínima e a alíquota máxima do ITCMD. E esse tributo, infelizmente, está em curso. Não sei quando, pode ser que amanhã ocorra isso, ou no ano que vem. Ele vai subir para 20%. Hoje, no Brasil, o ITCMD parte de 2% até 8%. Aqui em São Paulo, é 4%. No Rio de Janeiro também. Em alguns outros estados é 8%. Manaus, por exemplo, 2%. Eles querem uniformizar isso para 20%. Então, esse é o momento da gente fazer o nosso planejamento patrimonial para fugir de um herdeiro estranho ao patrimônio, que é o Estado. Doutor William, eu gostaria de agradecer esses esclarecimentos de tantos assuntos importantes, como a sociedade empresarial e esse planejamento familiar, que foi enriquecedor. Gostaria de saber se o doutor quer deixar uma mensagem para o público que está nos assistindo. Solange, eu agradeço muito o convite, a Câmara, Café com a Câmara, que foi estabelecer essa oportunidade para eu trazer essas informações para a sociedade. E a mensagem que eu digo é: quanto mais distante estamos do judiciário, quanto menos causas que não há necessidade de se valer do judiciário, nós saímos, é melhor. Utilizando da teoria que foi implementada no nosso ordenamento, da multiplicidade de portas, que é o planejamento patrimonial para se fugir do inventário, a arbitragem, mediação e conciliação e diversos outros meios que a gente pode fazer disso para fazer com que a família e a propriedade sejam integralizadas, não sofram percalços, empecilhos, que o próprio sistema implementa isso para evitar problemas e se tornar perene a saúde patrimonial e a família. A família e o patrimônio é algo mais importante na sociedade. A família é a base e o patrimônio é a riqueza de um país. Doutor, para nós da Câmara, nós gostaríamos de agradecer. É um orgulho e uma honra
essa entrevista com o senhor. E eu sou Solange, e esse foi mais um Café com a Câmara.